Então, muito bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 30 de março do ano da graça de 2020. Olhe, como é bom voltar a trabalhar ao ar livre. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de Think Tank e, portanto, a partir das 18 horas, eu, o Joaquim Guiar e o Jorge Marrão vamos estar à conversa consigo para analisar a semana política e económica. Olha, antes que comece a chover, e ver se despachamos rapidamente o programa de hoje. E antes de começar, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout pode utilizar o cupom Camilo e tem um desconto de 10%. E já agora, também acrescento que todas as semanas temos uma promoção especial e desta semana daqui a pouco estará aqui em baixo, disponível no vídeo. Bom, para onde é que vamos começar hoje? Vamos por um assunto que eu não cheguei a tratar ontem. E vou só mencionar esta parte agora no início, que é para depois desenvolver o assunto mais tarde. E vou começar por dizer que a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, é uma tonta. É uma tonta quase no sentido carinhoso do termo. E vem isto a propósito do que se passou na semana passada, porque aquela famosa camisola portuguesa, muito nortenha, dos pescadores associada à pesca, que foi copiada, não há outra forma de dizer isto, não é inspiração, às vezes, look and feel, inspiração, não é, aqui não há look and feel, aquilo foi cópia pura e simples da camisola portuguesa. E a verdade é que a Ministra da Cultura, porque aquilo motivou a estilista Tory Burch, colocou aquilo no seu site à venda, chamou daquilo de inspiração mexicana, não era porra nenhuma de inspiração mexicana, enfim, foi uma infelicidade muito grande. Bom, mas o que é que aconteceu? Depois daquelas reações todas da malta da região, dos opinion makers portugueses, a Ministra da Cultura veio dizer que admite processar a estilista Tory Burch. Bom, isto é uma tontice e eu vou explicar lá mais para baixo porque é que é uma tontice. Ok? Mas, ou melhor, vou explicar lá mais abaixo porque é que é uma tontice do ponto de vista empresarial e porque é que é uma tontice do ponto de vista de imagem. Mas o que é interessante aqui é ver que a Ministra da Cultura, que não tem feito porra nenhuma, desculpa-me a expressão, nos últimos 12 meses para apoiar o setor, e quando fala é para falar de drinks de final de tarde, em vez de responder aos problemas, foi buscar este tema, não foi por acaso. A senhora está é acusada de ser das ministras mais incompetentes e mais inconsequentes do governo. E, portanto, o que fez aqui foi, viu ali um assunto interessante e disse, deixa-me lá saltar para a carruagem e aproveitar a boleia, até porque assim, olha, sacudo a água do capote e dou uma imagem de que estou atenta e estou preocupada com o setor e estou preocupada com o país, que foi coisa que eu não consegui passar nos últimos tempos. Ora, isto chama-se oportunismo. Eu podia ter chamado o nome mais feio, mas prefiro ficar pela expressão tonta. É uma tonta. E daqui a pouco, lá em baixo, quando falarmos sobre a parte empresarial desta história toda, eu hei de explicar porquê. Bem, segundo ponto. A Associação Industrial do Minho, a anterior, parece que foi à falência. Há uma coisa que me faz impressão em Portugal. Primeiro, expliquei aqui já várias vezes, a ineficácia das associações empresariais, que muitas vezes, em vez de meterem os pés à parede e dar assim uns pontapés no baixo ventre de governantes, entre aspas, fazem fretes. Já percebemos porquê. O empresariado português é muito dependente do Estado, é muito dependente de subsídios como à mesa do Orçamento de Estado. Tem esse defeito. E mais, tem má gestão. Já há várias organizações relacionadas com empresas que foram à falência, ou então que ficaram sem dinheiro para desenvolver a sua atividade. Há pouco tempo soube, eu não tinha ideia disto, que a Associação Industrial do Minho tinha ido à falência. O Ricardo Costa, que além de ser meu amigo no Facebook, é um bom empresário, reuniu um projeto novo e ele vai liderar a Associação Industrial do Minho. Olha, como eu conheço o Ricardo Costa, só lhe posso desejar boa sorte, dar-lhe os parabéns e, sobretudo, desejar que o Ricardo Costa, à frente da AIM, faça um trabalho diferente do que foi feito até agora. Porque é uma coisa que não me sai da cabeça, que é como é que uma associação empresarial de uma região tão rica quer dizer, tão vibrante, do ponto de vista de empresas e indústria, como é que chega a uma situação daquelas. Portanto, toda a sorte para o Ricardo Costa. Ponto seguinte, a situação em Cabo Delgado. Eu acho que a malta ainda não percebeu. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha mesmo que um país cujas Forças Armadas
ficaram famosas por lutar contra o colonialismo português e que saíram vitoriosas de tal maneira que Moçambique teve a sua independência como Angola teve, você acha mesmo, não acha estranho que estas Forças Armadas não sejam capazes de debelar uma insurreição na zona? Mas, esta história de não sei o que é o Daesh, não é o Daesh, são os Shababs, radicais islâmicos, oh meus senhores, aquilo são bandidos pagos por gente lá mais acima, até capaz de dar jeito à Tanzânia, a ver ali a agitação. Mas o problema é como a Tanzânia já resolveu o problema. Isto aqui é pago lá por cima, para o pé do Corno da África, está a ver? É só ver o que é que há na região de Cabo Delgado, em Moçambique, de gás e petróleo, e ver o que é que há lá mais para cima. E ver qual é o problema que existe de concorrência de regiões. Estão a ver de onde é que vem o dinheiro ou não? Bem, agora o que é extraordinário disto é fazer esta pergunta: porque é que Forças Armadas estão especializadas em terrorismo não conseguem dar cabo daquela meia dúzia de maltrapilhos que andam ali com armas a fazer aquele show-off? Não acho isto estranho? Pronto, a pergunta fica por aqui. Ponto seguinte. A meditação de António Costa. António Costa não ficou nada chateado, eu já vou analisar melhor isto lá mais à frente, mas diz que está a meditar depois da mensagem do Sr. Presidente da República que promulgou o diploma sobre o aumento dos apoios sociais. Bom, eu realmente voltei ontem a ler o documento e, de facto, existe ali alguma inovação jurídica e criatividade. Portanto, sugiro mesmo que o Governo, mas não só o Governo, que os constitucionalistas analisem a explicação que foi dada por Marcelo Rebelo de Sousa. A lei, isto é importante referir aqui, a lei é uma coisa que não é estática, não é? A lei vai evoluindo com o tempo, tem que ser interpretada de acordo com o momento histórico em que os factos acontecem, e Marcelo Rebelo de Sousa não fez mais do que reinterpretar uma lei à luz de uma realidade constitucional, diferente e nova. Pergunta, que eu faço lá mais abaixo, até posso antecipar a análise aqui. Pergunta, esta leitura que faz o Presidente da República está isenta de apontar de dedo? Não. Eu pessoalmente estou convencido que é muito difícil sustentar aquela posição que o Presidente da República adotou, mas já expliquei aqui porque Marcelo tem um problema. Não quer ficar associado a uma questão de imagem, que é assim. Imagina o quê? A opinião pública dizer assim: então você está a meter este ano 600 milhões de euros no novo banco. Você já meteu no total do novo banco 4 mil milhões à partida. 4 mil milhões agora, já lá vão 8 mil milhões. A fatura do novo banco está por volta dos 9 mil milhões. E depois mete 4 mil milhões na TAP. Você está à espera que nós, os cidadãos, fiquemos satisfeitos com a ideia de você mete o dinheiro ali e não há dinheiro para nós? Eu ontem falei aqui em 40 milhões de euros por mês. Parece que não é, até um valor mais baixo do que esse. Há uma avaliação que o Governo pediu que aponta para cerca de 250 milhões de euros. Ora bem, 250 milhões de euros é perfeitamente comportável. E, portanto, a questão aqui base nem é se o Presidente da República tem razão ou não ali. A questão é, e isso os constitucionalistas vão analisar à fartazana, aliás, ontem já houve alguns que falaram sobre o assunto. O que interessa aqui é perceber o que é que está por trás da decisão do Presidente da República. É para você perceber que às vezes as coisas são assim, de outras vezes são assado, e esta diferença tem a ver apenas com aquilo que dá jeito aos políticos, neste caso ao Presidente da República. Bom, ontem o Vice-Almirante Gouveia Melo comunicou-nos numa entrevista à TVI que, primeiro, não tem informação de falcatruas, ainda bem, e espero que não venham a ser mais encontradas mais do que aquelas que aconteceram. E espero que a PGR já agora leve este inquérito até ao fim e não faça aquelas coisas que diz que está a fazer, vai analisar, depois cai tudo. Agora, o ponto importante aqui é que Gouveia Melo disse que faltam profissionais para fazer vacinação em massa que vai começar em abril. Bom, e o público diz hoje que essa falta de profissionais ascende a 5.200 pessoas. Bom, deixe-me só precisar. 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 auxiliares. A primeira pergunta que eu, como cidadão, quero fazer é isto. Só acordaram agora? E quando eu digo só acordaram agora, não é o Gouveia Melo. O Gouveia Melo chegou lá há pouco mais de um mês, como sabe. O anterior maluco lá estava, entre aspas, maluco lá está, outro tonto que lá estava, que é para não chamar uma coisa pior, que lá estava, este indivíduo não fez estas contas. Isto foi uma surpresa de última hora. Agora deixe-me fazer outra pergunta. De onde é que você acha que se vai buscar 5.200 profissionais do pé para a mão? Vai-se contratar para meter nos quadros, fazer contratos de muitos meses? Não pode ser.
Isto tem que ser contratos muito localizados, não é? E muito limitados no tempo, porque se você vai precisar de enfermeiros, médicos, auxiliares e não sei das quantas, isto não se fabrica de um dia para o outro, não é? Não se vai à escola e dizer assim, olha, arranja-me uma fornada de enfermeiros, arranja-me uma fornada de médicos, arranja-me uma fornada de auxiliares. Bom, o ponto fundamental disto, nós não sabemos planear. E o processo de vacinação está a refletir exatamente isto. E mais grave do que isto, o Ministério da Saúde, como uma série de ministérios, é uma amálgama de interesses, de grupos de interesses, de lobbies e de gente que não se deixa governar. É por isso que estas coisas acontecem. Bom, vou deixar a história das provisões da banca, que os bancos criaram previsões muito elevadas nos últimos, no último ano, para fazer face à questão dos moratórios e dos problemas motivados pelo Covid. Eu vou deixar para amanhã, que é um assunto muito sério e vai levar mais tempo a analisar. Vamos então à agenda de hoje. Ontem fiquei a saber que o juiz que foi suspenso, aquele juiz negacionista, que dá informações sobre como contestar as decisões sobre usar máscara, sobre andar com máscara na rua, como transitar entre concelhos, não sei das quantas, o juiz parece que é um juiz muito truculento e também muito imaginativo. Este mesmo juiz, vi ontem, primeira informação que tive sobre isto, foi no Facebook, o juiz terá convidado o Sr. Magina da Silva, que é o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, para um combate MMA. Como você sabe, a MMA é uma mistura de artes marciais e o juiz estará mesmo deliberadamente convidado. Eu, quando olhei para a notícia, pensei assim, isto é brincadeira, isto é fake news, não pode ser. Um juiz não pode descer a este nível. Primeiro, já é duvidoso, eu questionei aqui na semana passada porque é que não era suspenso, felizmente foi suspenso, mas o juiz que já foi advogado, agora é juiz, eu acho que ele ainda continua com o estilo de advogado. Ele não sabe qual é a diferença entre a postura de um juiz e a postura de um advogado. Mas, como eu dizia, pensei que fosse fake news. Mas depois fui ver a vários sítios e, de facto, a informação é geral. Aliás, acho que há um jornal, há um jornal de hoje que traz isto até na capa e deixe-me lá ver qual é, que é para não cometer nenhuma injustiça. Salvo erro é o Correio da Manhã até, que diz que sim, juiz contra estado de emergência desafia diretor da PSP para combate. Ora, eu estou estupefacto. É assim, ninguém ensinou a este rapaz que há uma diferença de postura, de imagem, entre ser advogado, ser cidadão normal e um juiz. Imagine só o que é que o cidadão normal fica a pensar quando descobre que um juiz convida o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública para uma cena de pugilato. Ainda por mais, pugilato que preto no branco, convite deliberado, claro, limpo, para uma cena de pugilato. Ora, imagine a imagem da classe. Era isto que este senhor devia pensar, mas como ele parece que não pensa, a pergunta agora vai para o Conselho Superior de Magistratura. Não é melhor suspender este senhor de uma vez por todas? Não é temporariamente, é irradial da profissão. É que um juiz que convida um Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública para uma cena de pugilato, para mim, perdeu o respeito completamente. Ai de mim, se um dia me saísse um tipo daqueles para me julgar em alguma coisa que eu tivesse pleito em tribunal. Bom, realmente isto mostra o estado a que está a chegar a sociedade. Bem, ponto seguinte. O fundo de resolução, ficámos ontem a saber, para mim foi das poucas informações interessantes que saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito, como sabem, é alvo de crítica veemente de minha parte em relação ao que está a passar na Assembleia da República. Mas ontem, dizia eu, foi à Comissão um senhor chamado José Ramalho, que já foi diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, já foi presidente do Fundo de Resolução, já foi administrador do Fundo de Resolução, e ele deu umas informações interessantes sobre o que se passou de 2015 em diante. Então dizia o José Ramalho coisas muitíssimo interessantes. Olha, vamos lá, ipsis verbis. Esse problema das imparidades, diz José Ramalho, foi-nos sempre surpreendendo ao longo daqueles anos 2015 e 2016. Bom, quero ver mais. Diz o José Ramalho que, à medida
em que os anos foram avançando, que havia inicialmente uma previsão de perdas do novo banco de 100 a 200 milhões de euros. Ora bem, 100 a 200 milhões de euros, como ele diz, é uma coisa gerível. Ora bem, o que é que aconteceu? O problema é que nos anos seguintes os exercícios foram passando e de repente o número de provisões, ou melhor, os prejuízos foram crescendo. Bem, onde é que isto nos leva? A uma situação que confirma todas as suspeitas que aconteceram até agora. Que é, primeiro, não vale a pena nós dizermos que quando bancos vão à falência, quando estão com problemas, a gente consegue limitar o problema. Não se consegue. Isto vai sempre ao bolso de contribuinte. Segunda questão. Eu espero que Portugal tenha percebido que quando se faz a resolução de um banco de um dia para a noite e diz assim, estão aqui os ativos bons, estão aqui os ativos maus, isto não faz sentido. Porquê? Porque você não consegue avaliar do dia para a noite tudo o que está ali metido. Terceiro, para você ver o estado, a situação, e porque é que eu digo muitas vezes que mais valia ter fechado um novo banco com todos os custos que isto teria para o contribuinte e seriam elevados até para salvar outros bancos, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. É muito simples. É que o que aconteceu depois no processo de venda, como é relatado pelo próprio José Ramalho, ao longo do tempo, diz ele assim, bom, quando apareceu a primeira a proposta de compra do novo banco, o fundo Lone Star queria uma garantia de 7,8 mil milhões de euros. Bem, imagina o que era isto. Ora bem, está a ver o estado a que isto chegou. Está a ver o problema gerado com uma situação destas. É que chega uma situação em que você não tem controle sobre o problema, em que quem está do outro lado sabe perfeitamente a situação em que está o novo banco e depois exige tudo e mais alguma coisa. Como você percebeu, e é uma das coisas que eu tenho dito aqui sistematicamente, o Governo capitulou. O Governo, não foi o atual, foi o anterior, Mário Centeno e António Costa, capitularam, olharam para aquilo tudo e dizem assim, bom, agora como é que eu me vou safar disto? Eu tenho que vender um novo banco, pressão da Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência, pressão do BCE, e eu tenho que vender esta brincadeira. E venderam mal. Bom, você dirá, está bem, aquilo já estava numa situação tal, como indica para as próprias contas, que não havia hipótese de fazer diferente. Muito bem, então assuma-se isso. O que não pode acontecer é o Governo ter feito entre aspas, brilharete mal parido que fez, não é? Foi vender mal o novo banco e agora diz sacudir a água do capote e dizer não tem nada a ver com isso, a culpa é do anterior, a culpa é deste, a culpa é daquele, a culpa é de Moedas e de Abocado. Aliás, a propósito disso, na semana passada de Moedas, lembra-se que eu condenei e critiquei aqui severamente aquela decisão do Partido Socialista de chamar Carlos Moedas, como se ele tivesse alguma culpa daquilo, à Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, a questão é esta, é que em vez do Governo de reconhecer que existia um problema e que ninguém sai bem disto, em vez do Governo de reconhecer e olhar para isto e dizer assim, se calhar devíamos ter fechado o novo banco muito mais cedo, a verdade é que o que é que se fez? Deixou-se chegar a situação a esta hora, aquele ponto, vendeu-se mal o banco e agora estão todos a querer fugir a sacudir a água do capote. Isto é absolutamente vergonhoso. Bom, vamos lá ao ponto seguinte da análise. Bom, já agora você sabe que não foi só António Costa que vendeu mal o novo banco, foi Mário Centeno que está lá no Banco de Portugal, agora está preocupado em sacudir a água de capote. Bem, vamos a um ponto diferente porque no fim de semana o Jornal de Negócios, o meu jornal, e a Antena 1 entrevistaram Nuno Ribeiro da Silva, CEO da Endesa. A Endesa é uma empresa elétrica espanhola que está em Portugal. E o Nuno Ribeiro da Silva dizia uma coisa interessante, dizia assim, bom, eu não sei, aliás, dizia uma coisa interessante e dizia de conversas que teve com vários responsáveis de governos, mesmo governos anteriores, sobre a questão da energia. E uma das coisas interessantes que o Nuno Ribeiro da Silva disse tem a ver com, deixa-me só abrir aqui, que é para lhe citar exatamente aquilo que foi, dizia assim, bom, eu tenho dito a vários governos que vocês estão-se a queixar do preço da energia, do preço da eletricidade, mas mais de 50% disto é impostos do Estado. Está a ver isto? Bom, então vamos lá. Os governos adoram, não é só este, os governos adoram insultar a EDP, as Endesas, as Iberdrolas, a Galp, a REN pelos preços da energia, pelos preços da eletricidade. E a verdade é que a gente vai compor aquilo tudo e descobre que o preço que nós pagamos, que é um preço elevadíssimo, e a indústria também, não é só o consumo doméstico, é a indústria também, pelo gás, pelos combustíveis, pela eletricidade, mais de 50% disto, do preço, é impostos e contribuições. Ora,
o Estado precisa destas contribuições, destes impostos, para sustentar o Estado Social. Ora, então se é assim, porque é que o Estado não é honesto e não reconhece isso? Ser assim, de facto, vocês querem que a gente baixe o preço baixe os impostos sobre energia, depois não temos dinheiro para os hospitais, não temos dinheiro para a educação, não temos dinheiro para outras coisas. Era honesto reconhecer isto. Ora, o Estado nunca faz isto. E passa a vida a insultar as empresas de eletricidade. Ora bem, era a altura de ter a coragem de assumir isto, em vez de andar a fazer a figura de estarem a insultar empresas de eletricidade. Right? Bom, ponto seguinte. Já lhe expliquei que o António Costa não gosta dos apoios sociais, vou passar à frente disto. Há só um pormenor que lhe queria explicar sobre isto. Não sei se reparou, mas há um jornal, não sei qual é que é o jornal, já não me recordo, que diz hoje que o Governo, acho que é o Público, que tem forma de passar as injeções de dinheiro no novo banco, por causa da oposição do PCP e do Bloco de Esquerda, fazê-las passar por fora do Parlamento. Bom, eu espero que isto não passe, porque o assunto novo banco e as transferências para o novo banco são para ser discutidas no Parlamento. E já agora, voltando à questão dos apoios sociais, para já eu tinha calculado aquilo em cerca de 40 milhões de euros, não é? É menos, por ano vão ser cerca de 250 milhões de euros, é uma avaliação independente. Deixe-me fazer uma pergunta. É assim tão difícil ir buscar dinheiro a outros sítios para transferir para os apoios sociais? Não é. O Governo tem um senhor chamado João Mãos de Tesoura, era o Eduardo Mãos de Tesoura, não é? Neste caso é o João Leão Mãos de Tesoura, que sabe fazer cativações, cortes num sítio para canalizar para outro. Portanto, o problema não está aí. A questão é outra. Bem, e já vamos com 23 minutos. Bem, eu vou deixar os outros assuntos para amanhã, nomeadamente... Não vou deixar os assuntos para amanhã, não vou deixar a questão da camisola para outro para amanhã, vou analisar já isso hoje. Vou deixar a suspensão do pagamento do IRC, que o Governo voltou atrás, para amanhã. Então é assim, voltando à questão da camisola, repara uma coisa, primeiro a Ministra é uma tonta a tentar fazer aquela figura de, eu vou processar aquela senhora, porque isto é um problema de imagem, é um problema de um ativo português, isto é uma disparate. Para mim há três hipóteses, ou processar a artista, como andam para ali a admitir algumas pessoas lá da região, que é uma estupidez, isto é uma reação bacoca, é uma reação saloia, não faz sentido nenhum. Das duas, uma. Ou chega-se ao pé da senhora e diz assim, minha senhora, então, você gostou da camisola, não é? Então a fazer uma coisa, você ajuda-nos a divulgar a camisola portuguesa, faz uma parceria connosco, e ajuda-nos a pôr isto no mercado internacional. Era uma coisa sensata. Eu estou convencido que a senhora, até pela pressão a que vai ser sujeita por questão de imagem, provavelmente até aceitaria uma coisa destas. Segunda hipótese, fazer um acordo com ela e vender mais camisolas no mercado internacional. Faz sentido? Faz. Porque a camisola em Portugal custa mais ou menos 80 euros, 70 ou 80 euros, lá fora ela pô-la à venda por mais de 700 euros. Ora bem, o que é que isto mostrou? Para já, que a qualidade do ativo é tão grande que existe alguém lá fora que consegue vender uma camisola por 700 euros. Ora, o que é que você devia fazer? Aproveitar este movimento e aproveitar o poder de marketing que a senhora tem, fazer uma parceria com ela e dizer assim, minha senhora, vamos fazer uma coisa, a gente vai se juntar a si, você ajuda-nos a divulgar isto, puxa o preço da camisola para cima e explica claramente que isto é uma camisola portuguesa. Bom, ao mesmo tempo, fazer marketing próprio. Porque o problema de Portugal é um problema de marketing, é um problema de imagem. Se você for ver os italianos e os espanhóis, cada vez mais os espanhóis, vendem coisas caríssimas, porquê? Porque é por causa do marketing, por causa da imagem, por causa do poder da marca. Ora, a camisola em Portugal não tinha poder de marca. E isto era uma oportunidade fantástica para nós dizermos assim, bem, se calhar convém levar isto para outro nível. Se alguém consegue vender isto a 700 euros é porque existe valor aqui. Ora, era esta a lição que a gente devia tirar e era isto que nós devíamos fazer para promover a camisola no exterior. E além de mais melhorava a imagem de Portugal. Agora, processos para aqui, processos para ali, isto é uma estupidez, não serve a ninguém, mesmo se ganhasse alguma coisa agora, não se ganhava nada do ponto de vista da imagem, do ponto de vista de marca do próprio país, chamado Portugal. E pronto, era isto. Já sabe, às 8 horas vamos ter aqui o Think Tank e amanhã eu conto consigo às 8 da manhã para tentar sanar o juízo. Às 6.900 pessoas estavam em direto há bocadinho, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas.